Veio o susto. 5 minutos antes de o avião pousar no aeroporto de Orly, fumaça. Um incêndio obrigou o piloto do Boeing 707 da Varig a aterrissar, de barriga, em uma plantação de cebolas. Os gases tóxicos e o fogo mataram 123 pessoas. 11 sobreviveram, 10 deles tripulantes. Dos passageiros do voo 820, só Ricardo sobreviveu. Hoje, exatos 45 anos depois do desastre, Ricardo mora em Belo Horizonte e garante não ter medo nenhum de voar. Nunca tive problemas com isso. Até hoje, viajo ao Rio e prefiro pegar avião a encarar as estradas daqui, disse, em entrevista ao G1. Foto de Ricardo Trajano em 1973, ano do acidente com o voo Varig 820. Foto, arquivo pessoal, Ricardo Trajano. Tanto é que, mesmo após quase 3 meses em hospitais em Paris e no Rio de Janeiro, Ricardo fez questão de correr atrás do sonho de conhecer Londres. Como aquele voo comprado com o dinheiro do estádio sequer chegou ao destino, ele não precisou pagar por outro bilhete. Fui até a loja da Varig e mostrei meu passaporte ainda chamuscado. Consegui outra passagem. Sou um cara teimoso, contou. Assim, em fevereiro de 1975, Ricardo e um amigo pousaram em Londres. Baixista, voltou da capital inglesa com um baixo que acredita ter pertencido a Jack Bruce, do Cream. Uma Gibson igualzinha que comprei em uma dessas lojas de segunda mão. Imagine, um jovem de 20 e poucos anos finalmente em Londres depois de ter caído de avião. Curti demais, recordou. Incêndio e pouso forçado, como foi o acidente? Porta dianteira do avião, por onde Ricardo Trajano foi resgatado do avião da Varig. Acidente ocorreu próximo ao aeroporto de Orly, periferia de Paris, em 1973. Foto, arquivo pessoal, Ricardo Trajano. A história da aviação relembra o voo Varig 820 como um dos mais trágicos. Difícil imaginar um Boeing 707, moderno para a época, sofrer um acidente tão perto do aeroporto de destino. O relatório final, divulgado pelo governo da França em 1976, até aponta a falha elétrica como possível causa. Ainda assim, a principal hipótese indicada pelos mesmos investigadores fala em uma bituca de cigarro jogada na lixeira do toalete traseiro. Ricardo estava nas poltronas traseiras do Boeing 707, perto do foco do incêndio, e foi um dos primeiros a perceber que algo estava errado. Por instinto, tirei o cinto e me levantei dali. Eu queria ir até a cabine e falar com o piloto sobre a fumaça, algo normal na época. Mas, quando cheguei na frente do avião, a fumaça era tanta que mal podia enxergar minhas mãos. Ricardo conta que percebeu a gravidade da situação ao notar que os comissários desmaiavam. Quase todos os ocupantes do avião perderam os sentidos com a fumaça tóxica. A perícia indica que o fogo só queimou as vítimas já no solo, quando muitas delas estavam mortas asfixiadas. Por incrível que pareça, eu estava calmo. Mas chegou um momento, pouco antes de bater no chão e eu desmaiar, que passou um flashback na minha cabeça. Ali, comecei a me despedir da vida, relatou Ricardo. Resgate, recuperação e resiliência em bilhete. Ricardo Trajano anotou os dados pessoais enquanto internado em hospital francês. Foto, arquivo pessoal, Ricardo Trajano, único sobrevivente entre os passageiros. Ricardo chegou a ser dado como morto. As equipes o haviam identificado como um dos comissários. Esse, sim, morreu no acidente. Minha família já estava procurando sepultura para meu enterro no Rio de Janeiro, recordou.
Depois de 30 horas em coma, o jovem sobrevivente conseguiu escrever os dados pessoais em uma folha de papel para desfazer a confusão. Ele ainda passaria 52 dias em um hospital em Paris e mais um mês internado no Rio de Janeiro. Para Ricardo, o bom condicionamento físico do então estudante de 20 anos ajudou. Eu nadava e jogava basquete, tinha boa saúde. O sobrevivente também acredita em recuperação ao pensamento positivo. As cartas e as fitas cassetes que chegavam eram meu alimento para me manter animado naquele tempo todo, contou. Ricardo Trajano, sobrevivente do voo Varig 820. Foto, arquivo pessoal, Ricardo Trajano. Hoje, Ricardo dá palestras sobre resiliência e como manter a calma em situações de estresse. Sobre o resgate bem-sucedido dos 12 meninos e do técnico de um time de futebol da Tailândia, presos em uma caverna, o sobrevivente comentou: eles sabiam meditar, e isso foi fundamental para que saíssem de lá com vida. O técnico foi fantástico para que os garotos praticassem a meditação, com bons pensamentos para manter a energia positiva. Acidente matou o senador, cantor e jornalista assim que se sentou. Ricardo notou o passageiro na poltrona exatamente à frente, o cantor Agostinho dos Santos, de balada triste meu benzinho. Para quem tem a minha idade, esse artista era um dos mais conhecidos do Brasil naquela época, ilustrou o sobrevivente. Jovem, ele não notou que, naquele avião, viajavam outras figuras famosas da época. Entre elas, o ex-presidente do Senado, Filinto Müller, e o jornalista Júlio Delamare. Só conhecia de nome. Além deles, o acidente matou o iatista Jorge Bruder, 2 vezes medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos, e a atriz Regina Lackler. Piloto desapareceu em outro acidente muito elogiado por conseguir pousar o avião em uma plantação de cebolas e, assim, evitar bater a aeronave em casas. O piloto Gilberto Araújo da Silva voltou ao Brasil como herói. Mesmo sem conseguir salvar as vítimas do incêndio, ele impediu que houvesse mortes em terra. Recuperado, Gilberto retomou a carreira de piloto na Varig. Quis o destino que ele acabasse envolvido em outro acidente, um dos mais misteriosos da aviação, o voo 967, desaparecido no Pacífico após decolar de Los Angeles rumo a Tóquio em 1979. Jamais qualquer vestígio do avião, um Boeing 747 cargueiro, foi encontrado. Com Gilberto, havia 5 outros tripulantes e diversas obras de arte. Ricardo, o passageiro sobrevivente em Paris, chegou a conhecer Gilberto pessoalmente depois da primeira tragédia. Perguntado pelo G1 se ele temeu acontecer outro acidente, o engenheiro e hoje empresário disparou: